Fala moçada, estamos aí para começar mais um episódio deste podcast que veio para ficar como a arte rupestre desenhada na rocha. Estou aqui com o meu brother de sempre, professor Carlão. Hoje, velho, a gente vai tratar de um tema que nós temos um gosto, uma predileção em comum, que é o cinema, a sétima arte. Mas não é qualquer cinema, é o cinema do Brasil varonil. Achei que era o Cine Rivoli lá. Cinema que é uma coisa absolutamente importante, interessante, formadora de opiniões, mentalidades, subconscientes. Então hoje a gente vai falar sobre o cinema. E sabe uma coisa que é de cinema? Os nossos patrocinadores. Coisa linda, hein? Não tem nem como. Então vamos falar do nosso companheiraço, que é o Fury, aqui em Marília. Fury, que é um CPM, e não é o CPM 22, é outro CPM. Tá, o que é CPM? CPM é um curso por matéria. Não é uma escola convencional, é uma instituição de ensino que oferece alguns cursos em particular. Lá tem redação com Ricardinho Assar, japonês, Química com o Inacinho, que é brilhante, Biologia com o Ricardo Carioca, Física com o Lucas Leite, acabou a água, toma banho de leite. E nós temos também Física com o Esqui, Matemática com o Leite, que são justamente os proprietários. A Fury fica aqui em Marília, na Rua Santa Helena, no número 352, pertinho do Bosque, para quem é da cidade de Marília, de Dirceu, e é muito, muito legal. E lá, se você fizer algum desses cursos, olha os caras aí, a maçãzinha sem a mordida, né? Sem a mordida. Para não dar o problema. É inteirinha. Se você fizer alguns desses cursos, você será agraciado com um convite mensal para assistir a melhor aula de Geografia Política e Econômica de Marília. Por que eu sei que é a melhor? Porque é nós que dá. É nós que heróis. E aí tem esse plusinho, todo mês uma aula do assunto de economia e política que perfez, que deixou o mês em evidência. Mas, ó o sinal, Olha só os caras. vai filha! Vamos falar de quem te ensina a dirigir agora, moçada. Então, vamos lá, que é mais um parceiro nosso. Aliás, se você também quiser colocar sua marca, quiser aparecer aqui, quer anunciar, cola com nós, que nós estamos aqui para faturar. E o nosso grande parceiro, o cara que sempre confiou aqui no nosso trabalho, na nossa divulgação, a Zap Autoescola, que fica ali na cidade de Garça, aqui na região de Marília, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista, ali na cidade de Garça. O telefone da Zap é DDD 14 34710662. É carta tipo A, tipo B, tipo AB e convênio Canasa pra voar. Só carro novo, coisa fina. Só aqui, volta ao mundo. Só no rolê. E a Zap, você chega lá, pede para falar com o Flavinho e ele vai arrumar para você um desconto campeão. Fala que você viu o anúncio aqui no Prof Play e você vai voar piloto de fuga, só arrebentando a boca do balão, certo? O Flavinho parece que esse caboquinho aqui, certo? Só que sem o gorro. De resto tá igual. É a mesma coisa. E aí, vamos que vamos estilingar a mamona. Gente fina, falar de cinema é um negócio eu acho muito interessante para nossa audiência, que nós temos aí um grande volume de pessoas mais jovens assistindo e tal. Sim. E é uma galera já que cresce no mundo da tecnologia. E muitas vezes essas pessoas acabam ficando um pouco distantes da magia do cinema, né? Sim. O quanto que o cinema é uma coisa que muda a nossa perspectiva de vida, é uma coisa que muda
a nossa abordagem com relação à própria existência, eu entendo. E aí, hoje nós decidimos falar sobre cinema e sobre cinema nacional. E eu já vou começar. Fica à vontade. Porque eu quero... Na verdade, eu não vou falar de um filme. Eu quero falar de um contexto. Que é um contexto bem interessante. Eu não sei como é que é, de onde você veio. Mas eu sou da época que as cidades pequenas... todas tinham a sua sala de cinema. Isso. Então, lá em Jaboticabal, eu sou de Jaboticabal, cidade pequena. Hoje, Jaboticabal está com pouco mais de 60 mil habitantes, certo? 70 mil habitantes. É uma cidade pequena. E o cinema que tinha em Jaboticabal era, na época, o Cine Rivoli, que ficava exatamente em frente à escola que eu estudava, que é a escola Coronel Vaz, Escola Estadual de Primeiro Grau, Coronel Vaz, EPG, era assim que a gente escrevia antigamente. E aí, o meu gosto por frequentar sala de cinema, por ir até o cinema, estar ali, ver aquela magia, aquela coisa toda, começou ali assistindo filmes, eu não sei se você assistiu, filmes dos Trapalhões. Eu peguei uma época que o cinema nacional não tinha grandes produções. Na verdade, não tinha produções, parou. Aquela coisa dos anos 70, anos Cinema 80, novo, né? Porno chanchada, cinema novo, aquela coisa parou ali. E aí nós temos um buraco até ao final dos anos 90. Então, na minha infância, final dos anos 80, o que tinha de cinema nacional, o que chamava a galera, que enchia o cinema, que dava bilheteria, eram os filmes dos Trapalhões, certo? Então era uma coisa muito, muito interessante esperar os lançamentos, pegar a fila, ir até lá, tinha evento da escola, então aquilo tem uma magia, eu acho que eu lembro até do cheiro daquela sala de cinema, velho. É uma coisa que pra mim foi bastante interessante e fez eu gostar, e gosto de filme até hoje e tal. Como é que você ganhou o gosto por isso? Como é que isso chegou até você? Cara, esses dias eu estava falando em sala de aula sobre por que não existe mais o horário de verão. Olha só a volta que eu vou dar. Quando Vargas inventou o horário de verão, a ideia era aproveitar um natural excesso de claridade que acontece e vai acumulando até o primeiro dia do verão. Aí a gente socialmente joga o relógio 1 hora para frente, e aí aquele contexto de pico de demanda energética, ele era um pouco abrandado, porque todo mundo tomava banho com o chuveiro desligado, um calor da porra, então era uma política que funcionava. Quando a Dilma ela cuidou da pasta do Ministério de Minas e Energia, ela começou a perceber que não economizava mais tanta energia. E ela já dizia isso, mas mantiveram lá de verão, porque caiu no gosto do povo, e aí não queria mexer numa coisa que era bem-estar para as pessoas, ter o dia um pouco mais longo, entre aspas. Aí falaram assim, Tony, mas por que mudou a demanda, o consumo de energia elétrica? Falei, porque provavelmente aí na sua mochila tem um carregador de celular. Então esse pico que havia, ele não há mais de maneira tão concentrada. Então quando o Bolsonaro acabou com o horário de verão, embora me dou o coração falar isso, ele tomou uma medida assertiva e técnica. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Em casa tinha uma televisão de 21 polegadas. E ela ia esquentando e a imagem ia sumindo. Aí você dava um tapa nela, ela voltava. E aí eu lembro pela primeira vez quando eu vi uma televisão de 29 polegadas. Eu achei aquilo muito grande. E de fato tinha um bundão assim na televisão, era um negócio monstro. Aí um dia, Carlão, eu fui num almoço na casa do chefe do meu pai, um cara chamado Antônio Madia, e tinha uma televisão de 32 polegadas. Ei, meu parceiro, na hora que eu vi aquilo, eu quase caí de costa. Por que eu estou falando isso? Cinema, na verdade, significa um tipo de linguagem.
E nós atribuímos a palavra cinema também à instituição cinema, a sala de cinema. Então eu acho que a primeira coisa que fez eu ter muita predileção a frequentar salas de cinemas é em si a sala. A poltrona mais confortável, aquela tela gigantesca, o formato de anfiteatro, o som que é muito melhor, eu que sou um cara ligado em som. E eu lembro de ter assistido filmes da infância que eu acho que mexeram com a minha personalidade para sempre. E filmes da Disney mesmo. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez Tarzan. Tarzan deve ter passado no cinema em 97, 98, mais ou menos. E no começo, tem assistir dublado, tem uma canção gravada pelo Ed Mota, que é um puta de um xarope, na minha opinião. Mas é um músico genial. E ele gravou, ficou maravilhoso. E aquilo me despertou um negócio que eu tenho até hoje, que é prestar atenção na trilha sonora do filme. Então eu acho que o que me colocou dentro do cinema, enquanto uma coisa que eu faço ainda hoje, e faço grosso modo uma vez por semana, é a experiência estética que eu acho que no cinema é diferente. Esses dias a gente estava viajando com o Zeca, e o Zeca é tipo o rato da pirataria, né? O Zeca não é que ele tem um gatunete, ele é dono da rede dos gatunetes, ele sabe tudo dos, né? Dos streaming falsos e dos banalã, ele manja. Aí eu falei, Zeca, eu assisti Father, que é aquele filme que o Hopkins gravou há pouco tempo e ganhou o Oscar pelo filme, né? Que é um filme que você vai assistindo, é sobre Alzheimer. E o filme faz você ter a sensação que você tem Alzheimer. É muito louco o filme. Ele falou assim, pô, mas o filme estava em cartaz há 2 anos, já ganhou o Oscar, não tinha o quê, você não viu? Eu falei, não. Eu falei assim, por que você não viu? É porque eu não pude ir ao cinema, porque era pandemia, eu não sei baixar filme da internet. E aí, na hora que entrou no streaming, eu assisti. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse assistido na sala de cinema, teria me impactado de um outro jeito. Ah, a sensação é diferente. Né? Mas... Eu lembro, sabe o filme Django, do Tarantino? Uhum. Eu assisti pela primeira vez numa sala convencional. E aquele filme me provocou uma catarse. Eu fiquei alguns dias mexido com o filme. Porque o jeito que ele discute aquela situação entre o norte e o sul dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Civil, é brilhante, é genial. E aí depois, como eu gostei muito, eu paguei por uma sala onde a tela é melhor, paguei tipo uns R$60 no ingresso para ver a melhor sala de Campinas e parece que eu tinha visto outro filme, velho. É impressionante. O Wagner Moura, passando para você, ele falou no podcast com o Mano Brown que assistir Marighella na sala de cinema é um rolê completamente diferente, porque ele pensou para o cinema. Você está entendendo? Eu escutei ele falando isso, eu não tive essa oportunidade, eu assisti em casa. E você que me passou o link. Desculpa te denunciar. Não, passei por uma questão... Eu sei que o que eu vou falar é bem estranho, mas é por uma questão de ansiedade mesmo. Eu não aguentava mais esperar para assistir esse filme, e quando brotou o link, uma amiga minha de São Paulo, Joyce Kelly, mandou o link, eu falei, é a hora, não vou esperar. Uhum. E foi louco, porque daí eu passei o link, assisti o filme, e aí dali a pouco anunciou, vai sair no cinema. Eu falei, puta merda. Mas eu já havia assistido e acabou não dando certo de ir ao cinema. Mas, cara, é muito interessante essa coisa de cinema e filme nacional. Eu gosto muito de filme nacional. Por mais que eu não possa negar que a maior parte das minhas experiências com cinema sejam de cinema hollywoodiano. Uhum. Né? Eu não sou... Acho que é de todo mundo. Eu não sou um grande espectador de cinema iraniano, indiano. Lado B do cinema internacional. Essas coisas assim, os caras que ficam, viu um novo lançamento. Novo lançamento é redundante. Mas enfim, viu o lançamento do cinema sul-coreano. Eu não tenho essas piras, não. Mas com relação ao cinema nacional, eu gosto muito de pensar
Assim, tem vários filmes que eu adoro, né? Filmes que eu já assisti várias vezes e tal. Mas tem um em especial que foi recente e que realmente ele causou em mim um processo de reflexão muito profundo, que é o filme do Tim Maia. Cara, o filme do Tim Maia é incrível. Se você não assistiu, assista. Tim Maia. Cara, o filme é demais, velho. É legal. O Tim Maia adulto é feito pelo Babu. E Tim Maia jovem é pelo... acho que é Robson... É Robson, o nome do ator. Robson Nunes. Eu não lembro Nunes, sobre o nome uma dele. coisa assim. Mas os dois fazem muito bem, assim, né? E como conversa, né? Um com o outro. Conversam muito, mas é muito... O filme é muito bom, a estrutura é muito boa. E tem uma parte desse filme que foi uma parte que mexeu muito comigo. Uma parte que mexeu muito, mas muito mesmo. Que é a parte do Tim, ele ainda tentando começar a carreira, e ele, bem jovenzinho, ele tinha tido uma banda com o Roberto Carlos. Sim. Os Sputniks. Isso, e o Roberto estourou, Jovem Guarda, aquela coisa toda, e o Tim tentando aparecer, tentando se colocar, aquele temperamento, né, explosivo, aquele cara cheio de coisa, e o Roberto dá uma banana pra ele. Não dá muita moral pra ele, e acaba dando um par de bota pra ele usar, pá, e ele caga pra isso, saca? Do tipo, bicho, não vim no mundo pra pegar a esmola dos outros, cara. E isso é uma coisa que bate muito forte em mim até hoje, saca? Eu penso muito nisso. Por que eu não vou pegar o que tem de melhor? Por que eu não tenho direito de ter o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa, a melhor vida, se eu sou o melhor no que eu faço, caralho? Pô, eu sou bom pra caralho no que eu faço. Eu sou humilde pra caramba pra saber que eu tenho que estudar muito, que eu tenho que me dedicar, que eu tenho que aprender o tempo inteiro. Mas eu tô ligado que eu sou bom pra porra. Então eu não vou baixar minha cabeça pra... Ah, mas quem falou foi fulano de tal. Pô, ele é bom... eu bato palma, mas baixar a cabeça, não vou baixar pra ninguém. Esse filme foi um filme que mexeu demais comigo, até na questão de autoestima. Certo? Do cinema nacional, é um filme que eu penso assim, que mexeu comigo muito fortemente. Esse filme é lindo mesmo. Você sabe que quando eu vi a propaganda desse filme, eu estava no Rio de Janeiro. Eu lembro até onde eu vi pela primeira vez. Foi num ponto de ônibus. No Rio, eu ficava num hostel na Rua Alice, que é no bairro das Laranjeiras. E é muito engraçado, porque o bairro das Laranjeiras é bastante lembrado por causa da canção que o Nando Reis fez para Cássia Eller. Mas na verdade, o povo das Laranjeiras gosta do bairro porque ali é a sede do BOPE, parceiro. E se o BOPE tá ali, o bairro fica mais ou menos tranquilo e imobiliariamente vale por causa disso. É muito curioso, mas eu tô lá num ponto de ônibus, nas Laranjeiras. E aí eu vi o banner do filme do Tim Maia, já estava em cartaz, falei, nossa, que do caralho. Aí no outro dia eu já voei de volta para São Paulo e minha avó estava em casa. E minha avó é uma figura incrível e ela é muito chorona, ela se emociona. É uma pessoa realmente muito sensível. E eu falei, vó, faz quanto tempo que a senhora não vai ao cinema? Ela, eu nem lembro que eu fui ao cinema. Falei, então vamos ao cinema. Eu vou levar a avó no cinema. Pra quê? Falei, você gosta do Tim Maia? Gosto. Falei, então a gente vai lá ver o filme do Tim Maia. É mesmo? Tem um filme do Tim Maia? Tem. Só que minha avó é uma pessoa muito simples. E o filme é muito bem interpretado pelos atores. Então, ela teve assim uma simbiose e ela achou que fosse o Tim Maia propriamente, que não fosse uma atuação, tá entendendo? E o filme vai acontecer, aquela reviravolta toda, e o final do filme todo mundo sabe. O Tim Maia morreu.
Não foi ano passado, nem ano retrasado. Ele morreu faz um tempo. Minha avó não chorou, velho, de desmilinguir. Ela não sabia que ele tinha morrido. Ela sabia. E essa foi a piada. Eu falei, vó, mas a senhora gostou? Gostei muito. Falei, o que a senhora tá chorando? Ele morreu. Falei, eu sei, vó, mas tem um tempo já. Ela, ai, mas deu saudade, porque eu ouvia na rádio, indo trabalhar na galeria, não sei o quê. E aí tem essa memória bacana, assim, de fato, você foi muito feliz no exemplo. É um filme lindo. Queria falar de um filme, fazer uma indicação, que é um filme chamado Os Narradores de Javé. Você já viu esse filme? Não. Cara, eu vou tentar contar o filme sem estragar. Existe um movimento social muito pequeno e quase inexpressivo, mas existe, chamado MAB, que é o Movimento dos Afetados por Barragens. E o Rio São Francisco, se não me falha a memória, tem 9 hidroelétricas. E às margens do São Francisco, dos afluentes, haviam muitos vilarejos que foram inundados por causa da construção das barragens. Então é um conflito. De um lado tem que fazer a barragem, porque tem que gerar eletricidade e tem que levar energia para as cidades. Do outro lado, via de regra, se você faz uma barragem, você tem que realocar um monte de pessoas. E essas pessoas que são ribeirinhas, elas não estão lá registradas no cartório, meio que vai ficando e vai tocando a vida. Aquilo parece que não é de ninguém e o pessoal vai sobrevivendo, vai pescando, vai caçando, vai coletando, vai plantando e monta assim vilarejos. Javé é um vilarejo e vão construir uma barragem e o vilarejo de Javé vai ser inundado. Um popular vai conversar com os engenheiros falam, vai inundar, tira o povo. Ele falou assim, ué, mas como é que vai inundar? É a nossa casa, é a nossa história, são nossas coisas. Aí o engenheiro mais astuto fala, ó, o único jeito de não inundar é fazer Javé ser um tombamento. Ele falou, o que é um tombamento? É você transformar Javé num patrimônio material. Se Javé virar um patrimônio, não pode inundar, tem que represar em outro lugar. E como é que faz para tombar Javé? Bom, tem que escrever um documento provando por que Javé é importante. O cara fala assim, tá bom. Aí chega, reúne os moradores de Javé, que são 150 mais ou menos. Fala assim, meu povo, pra gente não ficar embaixo d'água, para as águas não tomar tudo, a gente tem que contar que Javé é importante. Aí o outro cara fala assim, então fudeu, porque não tem nada de importante. Ele fala, mentira, porque aqui a memória de vocês é importante, a história que o povo conta, vamos colocar na letra bem escrita as histórias que vocês contam. Tá bom, problema, tem um alfabetizado em Javé. Quem vai escrever? Que é um alcoólatra e poeta. Na parede dele tá escrito assim, ó, alcoólatra intelectuário. Aí vão chamar o cara. E o cara, ele tá rechaçado da vida social de Javé porque ele era funcionário dos Correios de Javé. Pra que vai ter um correio numa cidade que ninguém sabe ler e escrever? Então vai fechar o correio. O que ele faz? Ele começa a escrever cartas usando o nome das pessoas de Javé, contando as histórias mais absurdas possíveis. Porque um cara é um poeta, por exemplo, ele conta a história de um cara que encomendou uma dentadura e a dentadura ficou grande. Aí na hora que o cara colocou a dentadura, alguém falou assim, ei, seu Jerônimo, agora você tá bonito, hein? Tá parecendo um serrote apaixonado. Aí ele falou, não tá grande? Não, eu falei assim, não, seus beijos que é miúdo, tá tudo certo. E aí é muito legal esse filme, porque ele começa a pegar a história das pessoas e aí todo mundo sabe que o negócio é importante. Então cada um conta uma história diferente, porque todo mundo quer aparecer no livro. Não vou contar o final, para não dar um spoiler, mas Narradores de Javé, de uma diretora brasileira que se chama Eliane Café. É um filme brilhante e você consegue achar no YouTube de graça. Narradores de Javé. Muito bonito. Isso aí é legal. A perspectiva das pessoas, né? A perspectiva das pessoas é uma coisa legal, que é a ideia do cinema. O cinema é contar algo a partir
de uma... Esse filme é brilhante. De uma determinada perspectiva. Cara, mas tem tanto filme brasileiro, tanto filme nacional que é bom. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas tem um filme do Cacete Planeta contando a história do roubo da taça Jules Rimet. Cara, não lembro agora o nome. Puta, legal, divertidíssimo, sabe? Divertidíssimo. O filme é muito bom. E, pô, tem tantos filmes legais. Mas, enfim, como a gente está com o tempo adiantado e vai começar a aparecer um barulho aqui, que é o barulho da chuva, começou a chover, mas nós vai continuar. Nós vai continuar porque não tem cabimento. São Pedro tá ganhando muito de nós. Já tá uns 5 não, vamos embora. E aí, olha só, tem um filme que eu acho, pô, muito importante. Eu considero um filme bem importante e eu gostaria de falar, até pelo momento que nós estamos vivendo, que é o filme que chama O Que É Isso, Companheiro? Que é um filme também, recomendo, assista. Aliás, filmes de temática política no Brasil, nós temos alguns filmes muito ricos, né, com relação a isso. Olga é outro filme incrível e tal, mas o filme O Que É Isso, Companheiro? Ele é importante exatamente por contar, dentro de um momento extremamente radical da política brasileira, onde nós vivíamos uma ditadura e tínhamos uma luta armada, radicalismo para todo lado, contar a história a partir de um cara que estava inserido na dinâmica radical e que não é um radical, que é o Gabeira. Né? Contar a perspectiva dele a partir daquilo, porque tudo sai da perspectiva do Gabeira. Fernando Gabeira. Eu acho magistral assim como eles contam a história do sequestro do embaixador americano, e eu recomendo para todos vocês, porque é um filme que faz para você que é partidário do pensamento de direita, e para você que é partidário do pensamento de esquerda, faz vocês entenderem que mais importante do que a direita e a esquerda é o Brasil. Então eu gosto muito dessa perspectiva. É muito legal mesmo. Para a gente fechar a panela, eu estava assistindo o podcast com o Lázaro Ramos e a esposa dele, que eu acho que se chama Thaís Araújo. E o Lázaro é um ator assim, muito de mão cheia, né? Ele é magistral, ele é genial. Ele contando que ele era de um grupo de teatro de Salvador, onde no time estava ele, o Wagner Moura e o Vladimir Brishta, se eu não me engano. E aí, a certa altura, eles vão todos para metrópoles do Sudeste, acho que vão para o Rio de Janeiro. E aí o Lázaro, ele faz teste para 5 filmes. Ele passa nos 5 testes. E entre os testes que ele passa no teste de Madame Satã. E assim, o cara, ele começou com um nível cinematográfico muito alto, né? Madame Satã é um filme bom demais. Você pega o Lázaro no começo da carreira, você vê que ele é um iluminado, que daqui 200 anos tem outro. Ele é de fato um expoente. Estou falando isso porque agora em abril, daqui acho que 2 semanas, dia 14, tem um filme do Lázaro sendo estreado, chama Medida Provisória. É um filme sobre racismo, sobre discriminação. Não sei muito bem qual que é o enredo, mas eu sei que quem faz um dos personagens principais é o Seu Jorge, de novo, que está brilhando demais no cinema. Todo mundo já sabe o tamanho, o calibre desse ator. Ele fez Cidade de Deus, ele fez uma porção de filmes, né? Mas acho que o mais famoso foi Cidade de Deus, embora o personagem não seja tão grande, e agora recentemente o Marighella. O Lázaro Ramos gravou um filme que eu adoro, chamado Opa e Ó, que é um filme que serve para a gente entender o que é a experiência multicultural da pobreza. Porque é um filme que ele se passa numa espécie de cortiço,
No segundo andar tem um católico. No terceiro tem uma macumbeira. No último, a dona do cortiço é uma senhora neoprotestante. E o filme vai tramando essas histórias, essas culturas, de uma tal maneira que você começa a entender coisas que são essenciais da experiência brasileira, que são nucleares mesmo. E aí tem aquela clássica cena dele sofrendo preconceito de um personagem chamado Boca, interpretado pelo Wagner Moura, que é a cena do carrinho, sabe que cena é essa? Ele é na linguagem do Jorge Amado, um fazedor de milagre, que em Salvador significa pintor. Ele pinta carrinhos que vão vender coisas no carnaval. Aí chega o cara que contratou o serviço, falou, me dá o carrinho, eu vou pagar depois do carnaval. Eu falo assim, não, parceiro, eu preciso do dinheiro, o serviço está pronto, a gente combinou, é tanto. E aí começa aquelas coisas, o que o Boca fala para ele? Fala, você está fazendo isso comigo porque você é preto. Você não teve oportunidade, você quer ganhar o dinheiro desse jeito. E essa, cara, eu acho que é a cena que eu mais reassisti na minha vida. Às vezes eu vou lá no YouTube, ponho essa cena só pra ver essa interpretação, que é genial. Eu não vou imitar, não vou tentar fazer, mas assista Ó Paí Ó. É um filme da Monique Gradenberg, é um filme genial, que se passa no Pelourinho e mostra coisas, assim, que se você achar que não existe no Brasil, você não entende o que é viver no Brasil, como uma discriminação racial gigantesca e uma desigualdade social crônica, que são marcas da nossa civilização. Opa aí, ó, que é uma gíria, né? Que tipo serve pra tudo. Opa aí, ó, o cara fala. É muito bom. É isso aí, companheiro, é isso aí. Pô, tem várias dicas aí, cinema nacional, acompanhe, procure, assista. Pô, tem filmes incríveis. Meu Nome Não É Johnny, é outro filme maravilhoso, espetacular. Vips, Vips, é bem legal. Tem filme demais. O Alto da Compadecida, que a gente pode, o Alto da Compadecida é muito bom. Cara, tem um filme que conta a história do Vargas, é muito bom. Sim. Vai quebrar aí. Enfim, recomendo sempre, assista, cinema nacional é muito bom. E em breve a gente vai fazer outros episódios falando mais e dando mais dicas de cinema. Espero ter te ajudado. Fica com a gente. Vamos junto, Estralando a Mamona. Obrigado, meu garoto. Até a próxima. Falou! Falou.